Oséias. Amém. Glória a Deus. A esposa dele, Poliana, profeta Samuel. Amém. Lucigleide. Vitória, mano, ele atrás. Sejam bem-vindos. Como é que hoje recebeu-os? Abra sua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 3, versículo 12 a seguir. Cadê as minhas loucas? Eu acendi aqui porque o Zé está transmitindo pelo Facebook. Né, Zé? Tá, sim. E aí, quem trabalha com essa cenografia sabe que a escuridão é contrária, né? A um bom material. Aí eu acendi aqui para ficar melhor a imagem. Amém? Amém. E ela já sabia, ela veio tudo combinando, tá vendo? Só esqueceu de me avisar. Sem coração assim. Não foi combinado não? Fala sério. Vamos lá. Então, se abriu aí. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-la, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de um modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Então somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Amém? Por favor, curva a cabeça. Vamos orar mais um pouco. Presente sua vida diante do Senhor. Pai, nós agradecemos ao Senhor pela graça que o Senhor nos concede de estarmos aqui nessa noite para louvar, bendizer, exaltar o teu nome. Que a tua palavra, Senhor, fale conosco. Que o teu Espírito Santo tome a direção. Continue ministrando aos nossos corações, porque nós dependemos de Ti. Sem Ti nada somos, sem Ti nada podemos fazer. Tudo que nós temos vem do Senhor. Tudo que nós somos é o Senhor que tem nos dado. Por isso, receba a glória, receba a honra, em nome de Jesus. Amém. Nós já estamos finando 2023, 21 dias, faltando o resto, mas o versículo 12 continua um alerta para nós prosseguirmos para alcançar aquilo que foi alcançado por Cristo Jesus. Amém? Há um alvo que eu e você temos que conquistar e continuar conquistando todos os dias. E nesse ano 2023 você perseverou bastante, amém? Sim, não? Mas eu quero dizer que você ainda vai ter que continuar perseverando. Nós, porque a perseverança é uma necessidade nossa. E ela é uma das mais belas e maravilhosas virtudes encontradas na vida de um cristão. Você é cristão, amém? Então tem que ter perseverança na sua vida. E a perseverança também, acredito eu, que é uma das características que compõem o alicerce da nossa base, a estrutura, como Paulo fala sobre sermos maduros. Nós temos a maturidade
E essa maturidade ela vai produzir em mim, em você, sucesso. Nós vamos, em nome de Jesus, alcançar vitórias que nós almejamos, mas nós temos que continuar perseverando. Todos nós temos alvos, sejam aqui materiais ou também espirituais na nossa vida cristã. E, infelizmente, muitos se esquecem ou se esqueceram de preservar, de dar importância a essa necessidade essencial da perseverança. Muitos, infelizmente, desistem, olham para trás e não continuam prosseguindo para o alvo, porque para prosseguir para esse alvo, na nossa vida cristã, tem que ter perseverança. Muitos não estão mais vivendo essa verdade. Muitos retrocederam porque esqueceram de perseverar. Perseverança. E perseverar, mas pastor, perseverar é o quê? Um dicionário bem simples para nós entendermos. Conservar-se firme e constante. Nós estamos conservando firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor. Nós estamos persistindo, prosseguindo. Nós temos continuado, nós temos ficado firmes, nós temos permanecidos, nós temos persistido naquilo que Deus nos chamou, nós temos conservado esse chamado com força, com ação, com continuidade, temos subsistido, persistido. E outra coisa, nós temos mostrado essa perseverança, essa firmeza. Nós temos permanecido sem mudar, ou sem variar, ou sem olhar para um lado ou para o outro lado, mas permanecer firme no alvo a qual Cristo nos propôs. Pois nós que estamos aqui nessa noite, nós somos chamados a colocar em prática a perseverança. Amém? Mas por que nós devemos perseverar? Jesus mesmo nos mostrou essa importância em Mateus 24:13. Mas aquele que perseverar até o fim. Já chegou o fim? Ainda não. Então Jesus mesmo mostrou a importância de nós como igreja, de nós como discípulos deles, perseverar. Para quê? Para nós alcançarmos a salvação. Sem a perseverança, eu e você não podemos alcançar a salvação. Imaginou, mas aquele ditado, nadar na água na praia? Porque a perseverança é algo que Jesus coloca em nós, mas nós temos que querer perseverar. A salvação também é proposta para todos, mas nem todos serão salvos. Por isso que muitos deixam de perseverar, desistem, porque o inimigo tenta de todas as formas colocar distração, enganos, para que muitos infelizmente deixem, vão ficando pelo caminho, vão ficando pela estrada, vão retrocedendo, vão infelizmente dormindo, e aí daqui a pouco já não tem mais nem um resquíciozinho da perseverança. Mas Jesus nos alerta, para nós termos a salvação, nós precisamos perseverar. Porque para nós continuarmos tendo esse alvo, prosseguindo para esse alvo, nessa caminhada, não é fácil. Não é fácil. Jesus não nos chamou para uma vida cristã, uma vida fácil. Não. É uma vida de renúncia. Para nós renunciarmos, nós temos que aprender a perseverar. É uma vida voltada para o Senhor, voltada para o Evangelho, voltada para a graça de Cristo, por favor de Cristo, mas também entendendo que nós temos um Senhor, que é Jesus Cristo, nosso Senhor e o nosso Salvador. E nesse período que nós estamos prosseguindo, perseverando, tem luta, tem dificuldades, mas se nós perseverarmos em Cristo Jesus, Ele vai estar conosco, Ele vai nos dar vitória, Ele vai fazer com que a realização dos nossos sonhos seja concretizados. Por quê? Porque a recompensa
livro de perseverança? Noé. Perseverou ou não perseverou? Noé perseverou. Mesmo na adversidade daquele tempo, sendo criticado, sendo humilhado, desprezado, contudo ele perseverou, ele lutou. Houve uma guerra na construção daquela arca. Imagine, nunca tinha chovido. O que eles conheciam era aquele orvalho, o sereno hoje que nós falamos, mas mesmo assim ele recebeu do Senhor um alvo de construir aquela arca, e ele perseverou. Sem perseverança nós não vamos conseguir concluir os projetos em nossas vidas. Muitos começam algo e desistem porque encontram dificuldades. Sim, nós vamos encontrar dificuldades, sim, mas Noé salvou a si mesmo e a família dele. Por quê? Porque ele persistiu, ele ficou firme, mesmo tendo críticas, mesmo tendo todos contra ele, mas mesmo assim ele confiou na promessa de Deus na vida dele. Eu e você temos que confiar na promessa de Deus para nós e para a nossa família, mesmo que esteja difícil, mesmo que nós achamos que está tudo contrário, mesmo que você e eu ache, não vai dar certo, mas perseverando, nós vamos ter certeza sim que vai dar certo, porque o inimigo vai tentar situações de evidência, o inimigo vai tentar fazer com que nós vamos desistir, desanimar, e aí a perseverança, daqui a pouco a gente já está tendo mais, mas como Noé, ele perseverou, ele alcançou a vitória. Eu e você vamos continuar perseverando, e Deus também vai se revelar em nós e vai conquistar o glória em nome do Senhor Jesus. Amém? Não podemos parar de perseverar, porque uma das armas do inimigo é o desânimo. O outro arma que o inimigo traz é a rotina na igreja. Traz a rotina, e a pessoa fica naquela mesma rotina, daqui a pouco não persevera mais. São estratégias, armas que o inimigo usa para desestimular, para desanimar o cristão, porque ele não entende, muitos não entendem que o que Jesus já fez por nós naquela cruz do Calvário, nos garantindo a salvação, a vida eterna, já é suficiente para todos nós. Nós não podemos, eu tenho que procurar isso porque vai melhorar, eu tenho que fazer isso porque vai. Jesus já fez tudo por nós. Nós temos que perseverar até o fim. Não é só até a metade, não é só até um tanto, não, é até o fim. Outra mulher que persistiu, que perseverou, e Deus também honrou, foi Ruth. Lembra da história dela? Uma mulher que perseverou diante de Boaz, o resgatador dela. Ela perseverou quando a sogra Noemi disse: olha, eu não tenho mais marido, fique aí. Ela era moabita, fique aí, eu não tenho mais. A outra cunhada chorou também junto com Ruth, mas ela seguiu o caminho dela. Mas Ruth não, ela perseverou em seguir Noemi. E ela disse: olha, o seu Deus vai ser o meu Deus, aonde você viver eu vou viver, se você morrer lá eu vou morrer lá também. Isso é perseverança. E ela vai até, Deus conduz ela até o campo, as plantações de Boaz, era parente de Noemi. Imagina isso. E ela mantém-se intacta na sua reputação, até ser redimida e tomada por esposa de Boaz. E pela perseverança dela, houve um galardão. Houve um galardão sobre a perseverança dela, a nobreza dela. O nome dela foi inserido na genealogia de Cristo Jesus. Em Mateus 5. Ela foi mãe de Obed, avó de Jessé e bisavó do rei Davi. Porque ela perseverou, e a perseverança gerou isso na vida dela. Se ela tivesse perseverado, nós não estaríamos falando do nome dela, de Ruth. Se Noé tivesse perseverado, nós não estaríamos aqui falando da
vida de Noé, se Paulo, o apóstolo Paulo, não tivesse perseverado, nós não falaríamos que Paulo, o apóstolo Paulo, ele não teria escrito um texto do Novo Testamento. Por quê? Porque quem persevera, Deus honra. Quem persevera, Deus instrui. Quem persevera, Deus dá vitória. Deus juízo os caminhos. Deus não gosta, sempre falo isso, Deus não gosta de lidar com pessoas desanimadas. E quem persevera diz assim, ó, show do desânimo. Paulo disse constantemente, ele levava a sua mensagem em seu coração. Atos 3:43, diz aqui, ó, sobrando o texto, os exortava a que permanecessem firmes na graça de Deus. Vira para o Deus e diga isso, meu irmão, permaneça firme na graça de Deus. Amém? É graça de Deus que faz com que eu e você permaneça firme na presença de Deus. Não é por nossa própria vontade que nós perseveramos, porque a nossa vontade é chutar o balde, é desistir, é olhar para trás, é nos queixar, murmurar, mas assim nós não vamos alcançar o alvo que Jesus Cristo deixou para nós. Porém, entre todos esses exemplos que nós vemos da Bíblia, o maior exemplo de perseverança que nós vemos é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o maior exemplo. Logo começa seu ministério, sendo tentado por Satanás, impedido, tentando impedir a ele não conseguir. Está lá em Mateus 4, a partir do versículo 10. Não é 4 a tentação, mas esse texto a partir do versículo 10 e 11. O inimigo colocou obstáculos quando o nosso mestre estava fragilizado, 100% homem. Colocou adversidades, mas ele venceu. Amém? Amém. E a Bíblia diz que ele nos tornou mais que vencedores em Cristo Jesus, nele. E ele venceu através da palavra. Está escrito. Muitos hoje têm dificuldade de perseverar porque não conhecem mais a palavra, não lê mais Bíblia, não conhece a palavra, não lê Bíblia. Infelizmente, hoje nós temos uma geração que não lê Bíblia, não conhece a palavra, não conhece a Bíblia. Se a gente falar de Pentateuco, a maioria não sabe mais o que é isso. Se nós falarmos sobre as tribos, o que é isso? Dos juízes, é difícil. E aí a perseverança se torna, infelizmente, frágil, porque a pessoa não tem, o crente não tem fundamento na Bíblia para ter esse alicerce de perseverança. E após Jesus ter vencido essa provação, conflitos pessoais, o inimigo foi na deficiência que estava, fome, sede nas áreas pessoais. Os demais Jesus conseguiu vencer, conseguiu superar. Diante da traição, Jesus perseverou, sim ou não, igreja? Amém. A negativa, Jesus perseverou, amém. Quando disseram que Jesus tinha expulsado os demônios, porque ele tinha demônios, Jesus perseverou, sim ou não? Várias situações, vários obstáculos, provações, Jesus venceu, e Ele nos dá esse exemplo que hoje também nós podemos vencer, sermos perseverantes, continuarmos firmes, mesmo com adversidades, mesmo com obstáculos. Podemos, Senhor. Sejamos, portanto, perseverantes. Segundo Coríntios 15:7, Paulo escreve: vós, porém, esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá uma recompensa. Aleluia. Recompensa vem para quem persevera. Recompensa vem para quem significa firme no Senhor. Mas
Mateus 24, citei aqui. A perseverança é até o fim. Diga para Deus, diga, meu irmão, até o fim. Não é por um momento, de forma alguma. Porque por um momento muitos deixaram de perseverar. E hoje também deixam. Nós vemos alguns que desistiram de perseverar, deixaram se levar pelo pecado, pela falta, pela perda de comunhão com Deus. Nós vemos Judas, eu falei sobre a traição, deixou de perseverar, andava com Jesus, andava com o Mestre, via os milagres, estava ali junto, mas isso não foi suficiente para ele continuar perseverante. Perdeu a comunhão, entrou o egoísmo, a cobiça no coração dele, deixou o inimigo entrar, e aí a perseverança se foi. Nós vemos outro em Atos 5, 1 ao 9, nós vemos exemplo de Ananias e Safira, que perseveraram por um momento, mas infelizmente Mamon não deixou, ele deixou-se levar por o espírito de Mamon, o espírito da mentira, e eles não perseveraram. Felizmente morreram mesmo. Muitos estão deixando de perseverar, estão colocando outros deuses, com D minúsculo, na vida. Isso tem atrapalhado muito a perseverança, porque quando nós perseveramos, nós priorizamos a Deus. Quando nós perseveramos, nós colocamos Deus em primeiro lugar em nossas vidas, como a Bíblia diz. Nós conseguimos, mesmo com dificuldade, mesmo com toda a força que nós temos, amar a Deus, nos submeter a Deus. E muitos, infelizmente, têm se perdido nisso. Não podemos deixar de perseverar, porque a perseverança, a mais principal, nos conduz à salvação. A perseverança também nos torna pessoas santificadas pelo Senhor. A perseverança também nos torna pessoas crentes, homens, discípulos, mulheres seguras. Quando nós vemos na Bíblia, eu sei em quem eu tenho crido. Amém? Você sabe em quem tem crido? Você persevera nisso? Quando vem o pensamento contrário, quando vem a adversidade, quando o inimigo se levanta, quando vem uma tempestade, você se levanta e diz: olha, eu sei em quem eu tenho crido. A perseverança é minha, é sua. Estão entendendo, igreja? Amém? Há privilégios, há bênçãos, há recompensa, há maravilhas na perseverança. Está vendo isso? A perseverança trabalha na nossa natureza, no nosso temperamento, no nosso caráter. Lá dentro, trabalha no comportamento nosso, nós que somos cristãos. E esse tratamento, como Paulo fala aqui, eu falei ali sobre tratando, vai nos dando maturidade espiritual para nós resistirmos, para vencer obstáculos, para saber lidar e ter discernimento com situações que, quando vem a nós, se nós não estivermos preparados, nós às vezes desistimos, ou estimulamos, desanimamos, mas não. Quando nós entendemos que nós precisamos perseverar, nós somos cada dia mais firmados na rocha, cada dia mais o nosso caráter transformado, nós vamos amadurecendo, nós vamos tendo graça de Deus, e isso Deus vai nos aperfeiçoando. Amém? O cristão começa, você que é crente, começa a ter a mente de Cristo, amém? Porque Cristo perseverou e você entende também que eu e você precisamos perseverar. A perseverança começa a nos ajudar a vencer esses obstáculos, a vencer essas tribulações, a crescer na nossa vida espiritual, amém? E a perseverança também é um sinal de vitória. Imagine, o inimigo cria situações para você, para nós desanimar, para nós perdermos aquela guerra.
mas ele sabe que se você perseverar, ele já entra naquela guerra derrotado. É só uma questão de tempo. Lembra de Golias? O inimigo usando Golias para afrontar o exército de Deus? Foi só uma questão de tempo. Aqueles homens lá estavam desanimados, perderam a esperança, perderam a perseverança, a comunhão. O rei estava totalmente desviado, sem direção de Deus. E aí o líder, os soldados também estavam todos desanimados. O chefe do exército desanimado. E Deus leva para lá um rapaz cheio de perseverança, que sabia em quem ele cria, conhecia o Deus de Israel, sabia que ele tinha uma aliança, e aquele homem, aquele gigante podia ser grande, mas a aliança que ele tinha com Deus era maior do que aquele gigante. Isso é perseverança. E ele chega lá: eu vou lutar, foi só uma questão de dias, 40 dias, pronto. Deus diz: agora acabou. Vem um rapazinho aí perseverante, e Deus deu a vitória. Amém? 2 Timóteo 4:7. Combati o bom combate. Amém? Amém. Acabei a carreira, mas guardei A fé. a perseverança. Faz isso. A perseverança produz vitória. Amém? O cristão perseverante, ele dificilmente vai poder ou se separar de Cristo. Ele não pode se separar de Cristo. Está sempre ali junto, firme com o Senhor. Porque a perseverança faz nós entendermos que nós não somos nada sem Ele. E que nós devemos correr para Ele. Nós devemos buscar Ele, viver para Ele. A Ele que nos dá. E é uma necessidade. Nós temos que entender isso. Não é porque não é bonito, não é porque não, é uma necessidade nossa, como orar, como jejuar, como pregar o Evangelho. É isso, nós devemos perseverar. Aquele que perseverar tem fim será salvo. Amém? A Bíblia nos adverte, a palavra nos adverte sobre a relação, vou ter uns versículos aqui, em relação à apostasia. O que é isso, apostasia? É desviar-se da fé, é desistir. Você conhece alguém que desviou da fé, senhor? Desistiu, sabemos. E a Bíblia já alertava isso. Mas nós não podemos parar, amém? Nós não podemos desistir, mas sim nós devemos olhar para o alvo, que é Cristo Jesus, amém? Aqueles que desistem, que são apostados, que desviam da fé, é porque começam a olhar para outras coisas que não é Jesus. Outras coisas começam a tomar a visão, os olhos, os sentimentos, e aí pronto, a pessoa se perde e nem sabe mais o que é perseverar. 1 Timóteo 4:3, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento. Está acontecendo isso, sim ou não, igreja? E ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça. O inimigo ele vai tentar de todas as formas enganar, seduzir as pessoas, o mundo, para que ela desista de perseverar de Cristo Jesus. E elas começam a se deixar ser levadas por essas banalidades, por esses prazeres dessa vida. O inimigo faz uma pressão, um envelope, pega aquilo que está errado, coloca um papel bonito de presente, mas lá dentro é puro engano, é pura coisas que não vão edificar, mas que vão desistir, que vão tirar a pessoa do alvo, que é Cristo Jesus, tirar a pessoa de perseverar,
tirar a pessoa de ter discernimento espiritual para saber que aquilo é engano, que aquilo é coisa de homens que querem enganar, que são usados infelizmente pelo inimigo. Apocalipse 12:9 foi precipitado do dragão, a antiga serpente chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. O último texto, João 2, 1 João 2, 16 a 17. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. O mundo passa e a sua Concupiscência. mas aquele que faz a vontade de Deus, faz o quê? Permanece para sempre. Para fazer a vontade de Deus e permanecer para sempre, nós precisamos perseverar. Não tem como fazer a vontade de Deus sem perseverança. A arte de nós perseverar, a perseverança está na renúncia. Renunciar aquilo que não agrada a Deus, na busca constante de consagrar ao Senhor, de ter comunhão com Deus. E para isso é preciso abrir mão de alguns desejos, de alguns até projetos nossos, desejos pessoais nossos, projetos pessoais nossos. Precisamos sacrificar algumas intenções, pensamentos, para continuar seguindo o alvo, que é Cristo Jesus. E a perseverança é inevitável para nós conseguirmos como igreja do Senhor. Está finando o ano, difícil, complicado, mas aqueles que perseveraram até o fim, fazendo a vontade de Deus, vai continuar permanecendo. Amém? 2023, 2024, até o fim, ou que o Senhor volte, nossa liberação do arrebatamento, ou se eu e você dormir no Senhor. E aqueles que dormirem no Senhor, quando Ele voltar na dúvida dos céus, ressuscitarão primeiro. Esse é o fim. Você sabe quando vai ser? Eu não sei. Mas você sabe o que vai acontecer, sim ou não? Amém? Pronto. Então se prepara, persevera, continua firme. Está difícil? Tá? Vai ficar mais difícil? Vai sim. Mas Jesus Cristo está conosco todos os dias de nossas vidas. Amém? Se coloque de pé, em nome de Jesus. Queria que você perseverasse firme no Senhor e continuasse crendo e confiando que Deus sempre tem o melhor para a sua vida, para a sua família, para os seus projetos, que os sonhos de Deus são bem melhores e maiores do que os nossos sonhos. E sempre os projetos de Deus, os propósitos de Deus, Ele vai usar pessoas. Você que persevera, que permanece firme. Que o inimigo tenta de todas as formas desanimar, desestimular, fazer parar. Mas está aqui aqueles que não param, amém? Que não retrocedem, que não olham para trás, que não lançam mão do nada, que não olham para trás, mas permanece firme. E nós servimos ao Jeová Jireh. Amém? Glória a Deus. Feche teus olhos. Aleluia. Feche teus olhos. Não vai porque você persevera. Você não está mais. Nós estamos.
Não